Boa noite, irmãos. Nós nos encaminhamos para o período da mensagem, um momento tão importante e tão oportuno. Eu gostaria de convidar você para abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos... Nós leremos todos os versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Peço que você preste bastante atenção e acompanhe comigo essa leitura que eu vou fazer. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo que é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu gostaria de ler com você esse texto mais uma vez, mas eu vou ler numa versão um pouco diferente, e isso não para cansar você, mas em prol de clareza, para que você tenha uma compreensão melhor ainda do texto. Eu peço que você preste atenção mais uma vez na leitura deste texto. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é? Ou Apolo? Somos servos nós dois, que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo, é Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores.
O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro venha trabalhar. Tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa, tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada. Mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade. Vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruir o templo de Deus não ficará impune. Estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. Não se enganem. Não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Tudo já é de vocês, foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês que são privilegiados por estar unidos a Cristo, que está unido com Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, no anseio, na espera de sermos alimentados por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus. Fala através desse Teu servo, que se dispõe nas Tuas mãos e que, apesar de mim, o Teu povo seja alimentado e abençoado. Que o Senhor também fale ao meu coração e nos trabalhe nessa noite, para que sejamos desafiados a viver para o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Diante desse capítulo, da primeira carta aos Coríntios, eu quero conversar com vocês sobre a superficialidade que pode haver na nossa caminhada de fé. O texto já começa sendo muito claro a respeito disso, usando a figura de um bebê, de pessoas que não conseguem se alimentar de um alimento mais denso, mas que, como um bebê, ainda precisam do leite, que é mole, fácil de ser engolido, que sustenta, sim, mas que tem muita diferença da nutrição de um bom pedaço de carne, de uma comida mais substanciosa, mais cheia de nutrientes. Diante do cenário que nós vivemos de pandemia, nós vemos que a igreja enfrenta uma série de desafios. E esses desafios permeiam, com certeza, a questão da nossa superficialidade ou da nossa profundidade na caminhada com Deus. Essa pandemia, esse distanciamento, o isolamento social, com certeza é um teste para a nossa profundidade cristã. Quanto nós estamos, de fato, mergulhados na nossa vida com Deus, ou quanto ela estava simplesmente atrelada a um prédio, a um templo, a necessidade de vir a um lugar. Muitas pessoas se viram desamparadas nesse tempo porque descobriram que não sabiam, por conta própria, conhecer a Deus, buscar a Deus, ou que talvez nunca tivessem feito isso de maneira intencional, verdadeira e profunda. E eu, olhando assim o panorama de maneira simples, eu consigo observar algumas possíveis reações a essa pandemia, a esse tempo de isolamento, ou a esse longo período que nós ficamos sem frequentar a igreja, e eu listei alguma delas aqui. Uma primeira resposta possível, talvez, seja esquecer por completo tudo aquilo que viveu na vida da igreja e talvez jamais retornar. Alguns talvez não vão sentir mais necessidade de retornar, vão perceber que não estavam nem um pouco conectados com esse estilo de vida e que só vinham por uma prática familiar, por uma tradição, ou talvez simplesmente por falta de compromisso alternativo, e aqui era um compromisso certo, então eles vinham para cá. E talvez perceberam que isso não fez falta,
que não fazia sentido e que não devem retornar, se esqueceram por completo, nem sentiram falta de uma programação, da comunhão e principalmente de estarem na presença de Deus. Uma segunda possibilidade de resposta é que alguns podem, na maior parte do tempo, esquecer, mas de vez em quando se lembram. Quando uma situação mais difícil aparece e, de repente, se veem apertados em algum episódio, alguma circunstância, e lembram, eu ia na igreja, eu preciso fazer uma oração. Eu preciso procurar o pastor ou procurar alguém que me ajudava na igreja quando eu estava numa situação de apuro. E aí lembra de orar, de ler algum texto naquele dia, faz um devocional caprichado, que deve ter uma validade aí de uns 2, 3 meses, porque não vai voltar tão já a frequentar a palavra de Deus e a presença de Deus. Uma terceira possibilidade de reação diante da pandemia é aqueles que vão lembrar, mas que vão lembrar e exercer certa negligência. Lembram-se que a igreja existe, lembram-se que gostavam de ir aos cultos, de participar das programações, do quanto era agradável estar com as pessoas, mas é muito chato ligar o celular, ligar a televisão e ficar vendo pela tela. Eu me recuso a frequentar a igreja dessa forma. Mas se eu não tenho como frequentar, eu me sinto desanimado, então eu acabo não tendo vontade de ler a Bíblia por conta, eu não vou colocar nenhuma música para ouvir, um hino, um cântico, eu não tenho muita vontade, eu estou muito desanimado para isso. Olha, eu gosto de Deus, eu até lembro dele aqui, peço para ele abençoar a minha comida, faço uma oração rápida antes de dormir, mas, olha, eu gostaria que a igreja fizesse algo melhor. Eu acho que a igreja não está fazendo bem o papel dela. Eu acho que a igreja podia melhorar em alguma coisa, fazer uma atividade mais atraente. E aí essa pessoa até se lembra, mas ela transfere a responsabilidade dela de participar, de viver a sua vida com Deus, para a liderança, para o líder da sociedade interna, para os pastores, para o conselho, para a equipe de som que não regulou direito na hora de assistir o culto e por isso eu não gostei, não vou assistir mais. Aquele rapaz que canta aqui, desafinou, acho que eu não quero mais ver o culto online. Eu não quero mais ter esse trabalho. E por fim, a reação que eu espero que seja a maioria e que me dá esperança são aqueles que lembram, independente da circunstância, buscam a Deus incessantemente. Abrem a palavra de Deus com alegria, na esperança do retorno de estar junto com os outros irmãos, aqui dentro da casa de Deus. Aqueles que não cessaram de orar, mas intensificaram as suas orações, porque entendem que esse período é um período complicado e que a melhor resposta é encontrada em Deus. Aqueles que talvez começaram a dedicar até mesmo um tempo de jejum. Aqueles que estão ligando para outras pessoas, encorajando elas a continuar buscando a Deus. Aqueles que não conseguem imaginar o seu dia acontecendo sem antes passar pela presença de Deus e consagrar o seu tempo, o seu dia ao Senhor. A minha esperança é que tenham esses que tenham respondido dessa forma também. E que participam, não só pelas transmissões online da igreja, mas que fazem o seu culto doméstico, que fazem o seu devocional, que reúnem a sua família para orarem juntos, que mantêm a sua vida de piedade, independente da circunstância de distanciamento, de pandemia, ou seja qual for a dificuldade apresentada. Me dói pensar que algumas pessoas, desde que nós entramos em período de pandemia, sequer abriram a Bíblia uma vez para ter um tempo com Deus. Sequer pensaram que podiam buscar a Deus e orar, mesmo que não tivessem a igreja para entrar. E no máximo abriram porque resolveu assistir a transmissão e o pastor falou, abram a Bíblia em tal texto. Mas se não for assim, não lembraram de orar além daquela oração tradicional e costumeira de antes da refeição. Me entristece pensar que tem gente que não sentiu falta de Deus nesse tempo. Mas às vezes são esses mesmos que estão murmurando, reclamando que as coisas vão mal e que anda tudo difícil, mas não conseguem sair da superficialidade. Continuam como bebês, chorando, querendo que alguém acuda a eles, porque eles mesmos não saem do lugar.
não fazem nada. E esse tipo de reação, esse tipo de comportamento, observe que a maior parte das possibilidades de resposta diante de uma situação como essa que eu trouxe aqui, elas demonstram a imaturidade nossa e aí a falta de profundidade na nossa fé. Aqueles que amam a Deus, amam Ele em qualquer tempo. Aqueles que desejam o Senhor e a sua presença, fazem isso de qualquer circunstância. Com uma transmissão de qualidade, como a de hoje, que graças a Deus tivemos a oportunidade de comprar equipamentos melhores, ou quando a transmissão é ruim, pixelada, quando o som corta, quando a internet cai. Aqueles que amam o Senhor não dependem desses fatores para buscarem a Deus, mas recorrem a Ele de joelhos no chão, fechado nos seus quartos em secreto. O versículo 1 desse texto que nós lemos, Paulo fala para nós e vê que não há, mostra para nós aqui que ele conversa com a igreja de Coríntios e que parece que ele conversa com a nossa, comigo e com você. Não somos tão diferentes desse povo, e ele fala assim que não tem condição de conversar com eles de maneira espiritual, porque eles fazem as coisas de maneira carnal. Então ele se obriga a falar com eles de maneira carnal, não no sentido pecaminoso, mas voltando a eles na simplicidade e na superficialidade que eles podem compreender, porque eles não conseguem então exercitar a sua fé com profundidade. A fé é profunda. Aprofundar na fé parece que é muito difícil. O versículo 2 diz que ele dá leite e não alimento sólido, porque parece que nós não conseguimos suportar mais do que o senso comum do Evangelho. E quando nós não suportamos mais do que o senso comum, nós também não experimentamos de crescimento. O bebê passa pelos seus momentos de alimentação justamente para que ele possa ir crescendo, se desenvolvendo. O leite materno é excelente, muito completo para os primeiros dias de vida do bebê, mas se ele viver de leite materno a vida toda, em algum momento ele vai faltar. Vai faltar nutrição. Vai faltar alguma coisa para ele. Ele precisa de mais, e nós, da mesma forma, não podemos nos contentar com o senso comum do Evangelho, com a superficialidade da religiosidade, com a superficialidade da frequência em um culto, e não da vida mesmo com o Senhor Jesus. Os versos 3 e 4 mostram para a gente as consequências disso. Ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? E aí ele diz, uns ficam defendendo o lado de Paulo, outros de Apolo, enquanto deveriam se preocupar com outras coisas. Às vezes a gente se dá a problematizações inúteis, a discórdias, a desestrutura interna, nossa mesmo, do nosso coração, a mundanices, a imoralidades permeadas na nossa vida, misturadas com uma vida rasa e religiosa, que prova o quanto nós somos mimados, como esse bebê, que só sabe receber, como a outra versão nos diz. Às vezes nós nos portamos assim, como um bebê que, enquanto não vê tudo sustentado na sua forma e no seu jeito, não para de chorar. Não para de chorar. A falta de profundidade, então, leva a gente para coisas pequenas, para coisas inúteis, para coisas superficiais, e a gente perde o privilégio de realmente servir a Cristo. E se desligar dessas pequenas coisas, desses problemas que são inúteis, dessas problematizações vazias. Os versículos 5 a 7 mostram para a gente sobre a imaturidade, que nos leva sempre a culpar o outro, enquanto deveríamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes diante de Deus. Olha só o que diz lá o versículo 5 a 7. Ele questiona quem é Paulo, quem é Apolo. Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa situação dos coríntios que queriam fazer o grupo que seguia Paulo, outros queriam fazer o grupo que seguia Apolo, e depois, mais para frente, ele ainda cita Pedro como Cefas. Ele diz, alguns ainda querem seguir um terceiro elemento,
Mostra como a gente, quando falta profundidade, se dá a seguir coisas que não são importantes. Nós queremos escolher as pessoas, queremos escolher se é melhor ouvir a pregação do pastor Lucas, do pastor Tiago ou do pastor Patrick. Será que eu vou assistir a transmissão de hoje ou eu vou para uma outra igreja? Assistir de outra igreja, porque eu não gosto muito do jeito que o pastor Lucas fala. A gente quer seguir os líderes e diz, eu não gosto muito do presbítero fulano, não vou muito com o presidente da sociedade tal. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo não é bom o suficiente. Nós queremos escolher as pessoas. Nós queremos escolher os formatos, nós queremos dizer que é melhor, então, se a igreja fizesse um show, uma live com luzes e efeitos sonoros e efeitos de fumaça e um grande estúdio bonito e diferente aqui. Ou nós queremos dizer que só vamos assistir o culto se ele for extremamente tradicional, sério, comportado demais, do jeito que eu acho que é bom. Nós queremos escolher as linhas de pensamento, nós ficamos preocupados com as teologizações, com as elucubrações intelectuais, esperando que isso sim responda à nossa ansiedade por alguma coisa, por preencher o nosso coração. A superficialidade leva a gente então a achar que a igreja deveria falar mais sobre as ideologias. Eu não vejo no púlpito discutir sobre o feminismo, o racismo, o aborto, a pena de morte, ou qualquer outras coisas que apareçam por aí. A gente acha que a igreja precisa responder às nossas questões, quando o evangelho por si só é proposição suficiente, que vai muito além de qualquer ideologia. A superficialidade na fé, a falta de profundidade no relacionamento com Deus, nos leva a coisas vazias. Mas os versículos 8 e 9 nos levam ao ápice desse capítulo. A parte mais importante, que nos lembra que o cerne de tudo é Cristo Jesus. Não importa se a transmissão foi boa ou foi ruim, se é o pastor A ou B que está aqui no púlpito. O que importa é que seja feito em nome de Deus, para Deus, pela palavra de Deus e na verdade de Deus. O que é importante é que Cristo seja anunciado na singeleza e profundidade do verdadeiro evangelho. O que é importante é que eu e você caminhemos com Cristo Jesus diariamente, independente da circunstância de saúde, de isolamento, de pandemia. Independente do que venha a acontecer, o nosso amor por Cristo não pode ser abalado pela ansiedade dos nossos dias. Aqueles que caminham em profundidade não perdem a conexão com Deus. Mesmo que o celular falhe, que o computador não funcione e que a transmissão caia. A conexão com Cristo é constante quando Ele é o centro da nossa vida. E é isso que a gente precisa entender. Olha o que diz os versículos 8 e 9, volte lá comigo, diz, ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Voltando ali no versículo 6, nem o que planta, nem o que rega, mas o que dá, Deus que dá o crescimento. A importância está em Deus, o centro é a vontade de Deus, é Ele quem é o verdadeiro importante. Nós, como pregadores da palavra, eu, pastor Tiago, pastor Patrick, ou qualquer outro pastor que você venha acompanhar, qualquer pregador, somos facilitadores, somos guias, somos ajudadores, ministros do evangelho, mas nós não somos responsáveis ou substitutos da espiritualidade que cada um deve cultivar diante de Deus, com uma vida de piedade e devoção. Eu não posso ser crente por você. Então pare de transferir a responsabilidade para a igreja, que é sua. Pare de transferir para o outro a responsabilidade que é sua. Às vezes você não transfere a responsabilidade para a igreja, mas para as pessoas que moram até com você. Meus filhos me agitaram muito, eu não consegui o tempo suficiente para buscar a Deus. Meu esposo ou minha esposa, ele sempre fica me pedindo as coisas, então eu não consigo ter tempo em casa para poder buscar a Deus de verdade. Pare de transferir a responsabilidade para o outro. Pare de querer comprar partidos ou dizer que aquilo e aquele eram melhores, sendo que a responsabilidade é sua, de buscar a Deus. Aqui a gente vê
algo bem interessante a partir do versículo 10, aí nesse trecho, até o versículo 17, onde ele começa então a mostrar para a gente justamente essa comparação entre a soberania de Deus, ou melhor, essa exposição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E nós vamos ver que ele não está atrelando ao servir a Deus, à profundidade, ao relacionamento com Deus, a salvação, ela não está condicionada a isso. Porque você pode, então, acabar entendendo que por causa da sua superficialidade, então eu vou dizer para você que você não está salvo, e não é isso nem que o texto diz para nós. Mas ele diz que há consequências de uma vida superficial diante de Deus. Porque a salvação não é dada por mérito ou por esforço pessoal, ela é dada por graça, pelo esforço de Cristo, nos méritos de Cristo. Mas caminhar em uma vida de superficialidade, sem profundidade, como bebês, como mimados, faz com que nós, então, provemos de coisas terríveis na nossa vida. A responsabilidade na edificação e na qualidade dessa edificação está sobre nós. E é isso que ele fala, ele usa essa figura da construção agora, não mais do bebê, ele muda, e ele fala que ele é o construtor, Paulo, e que Apolo foi aquele que edificou, mas cada um, porém, veja como edifica a sua casa, né? O outro texto que nós lemos, a outra versão, ele usa a figura do carpinteiro, eu acho muito interessante como ele diz aqui, ele diz, usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus, usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta, Apolo ergueu as paredes, e que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Nós, como pastores, como liderança, a igreja proporcionando uma qualidade de transmissão, uma constância de programações, facilitam, ajudam vocês, cada um de vocês, e a mim também, a aprender, a lançar o fundamento, a edificar a sua fé. Mas o carpinteiro é cada um de vocês, cada um tem a responsabilidade de escolher bem os materiais para edificar diariamente a sua vida de fé em profundidade com Deus. E veja bem, para escolher bem os materiais que serão feitos isso. E aí ele começa a descrever aqui uma série de materiais, e ele diz assim, olha, você deve edificar sobre o fundamento, que é Cristo Jesus. E cuidado, porque se alguém edifica sobre o fundamento com ouro, com prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, observe que ele começa de materiais mais robustos, mais consistentes, mais duradouros, e passando por materiais que são frágeis, são fracos. E ele lembra, o teste dessa construção é o fogo. Nós seremos provados por fogo. O fogo aqui como símbolo dessa purificação, um processo de purificação que vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, os rasos dos profundos. E aqueles que construíram a sua caminhada de fé com superficialidade, com o senso comum, com religiosidade, tudo isso perece fácil, como a palha, como o feno, como a madeira. Mas aqueles que investiram com joias preciosas, buscaram a profundidade de Deus, buscaram o conhecimento intenso, a busca constante, uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão intencional, de misericórdia. Esses vão ver a sua casa, que representa aí essa caminhada, essa jornada com Deus, permanecer no dia do Senhor. E receberá o seu galardão por isso. E ele diz que se permanecer a obra de quem sobre o fundamento edificou, sobre Cristo, a joia preciosa, esse receberá galardão. Mas se alguém tiver uma obra que queime, porque foi feito com um material fraco, sofrerá ele o dano. A outra versão que eu li diz que não ficará impune, não serão destruídos, vão sobreviver, mas sobreviverão com dificuldade. Esses versículos nos lembram que nós temos que prestar contas a Deus, em algum momento. A vida superficial, ela passa tranquilo para aqueles que estão vendo a gente com superficialidade. Eu posso parecer crente todo final de semana, vindo aqui diante de uma câmera ou diante dos meus irmãos presencialmente, e parecer muito cristão, e parecer muito bom, mas ao Senhor eu tenho que prestar contas, e não adianta.
Não adianta viver da aparência. As consequências da superficialidade de fé virão em algum momento da minha vida. E eu preciso então cultivar na profundidade, sabendo que tenho que prestar contas a Deus em algum momento. Não dá para investir pouco em uma construção e esperar que ela seja uma casa duradoura ou que ela seja um edifício seguro. Não dá para comprar material barato e morar num prédio tranquilo sem saber que ele vai em algum momento falhar ou desabar. Os versículos 14 e 15 vão mostrando para nós que a consequência de construir uma fé fraca pode levar a gente, então, a uma vida de dificuldades, uma vida sofrida, a uma vida complicada. Muitas são as situações que vivemos, muitas das situações que nós vivemos provêm da nossa superficialidade e imaturidade no relacionamento com Cristo. Muitas das situações que nós vivemos em casa, nas nossas vidas pessoais, são consequência justamente desse relacionamento superficial. Não é difícil a gente, como liderança, ouvir pais que reclamam dos seus filhos indisciplinados, mas que não gastaram sequer um momento, um minuto do seu dia com eles na leitura da palavra, na oração diária, e ainda terceirizaram para a igreja esse papel. Não é difícil também ouvir casais que reclamam de casamentos que estão se desmantelando, se desfazendo, em crises profundas, vivendo só da aparência, por causa da falta de uma vida conjunta de busca a Deus e de submissão à sua vontade. Ou ainda ouvir relatos de indivíduos que estão emocionalmente mal-sucedidos, arrebentados por dentro, deprimidos, desesperançosos, porque ainda não conheceram a cura da companhia de Cristo e do entendimento da suficiência dele em suas vidas. Talvez a maior parte, talvez não com toda certeza, a maior parte da resposta, das respostas que nós tanto procuramos para as dificuldades da nossa vida estão na vida de profundidade com Deus. Mas nós continuamos investindo material barato nessa construção e queremos ver as coisas serem diferentes. Esse texto nos desafia e nos convida a maior profundidade para que nós possamos colher frutos melhores. A vida de dificuldade, então, que esse texto fala, é justamente viver uma vida cheia de complicações derivadas de uma vida de superficialidade com Deus. E por fim, o trecho final dos versículos 18 a 22 dão para a gente uma resposta prática. Se eu não posso viver uma vida de superficialidade, como um bebê que chora, escolhendo aquilo que me agrada e aquilo que me desagrada, dizendo quem é o pregador que eu gosto ou qual é o formato que é importante para mim. Se viver uma vida de superficialidade vai fazer com que eu colha frutos difíceis e veja as minhas gerações padecendo e sofrendo, porque eu não cultivei dentro do meu lar uma vida com Deus, não levei para dentro da minha casa a verdadeira vida de piedade e devoção, então a resposta é mais simples do que parece, mas exige de nós um grande esforço, sim. É buscar a Deus sobre todas as coisas e amá-lo acima de tudo, inclusive de nós mesmos. Para sermos maduros e profundos, nós precisamos entender isso. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, pastor, eu já cansei de ouvir isso, eu ouço isso sempre, desde criança eu sou na igreja, e eu escuto isso, que eu preciso amar a Deus sobre tudo, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Então eu convido você a viver isso, e não só ouvir isso. A fazer disso uma prática de vida, a fazer disso um hábito. Muitos são super antenados nas teorias de muitas coisas, são ótimos nas suas profissões, não há ninguém comparado a eles, são excelentes naquilo que fazem, são bons teóricos de muitas coisas, mas não se esmeram na profundidade do conhecimento de Cristo. Tem muitos que devoram livros,
consomem eles com muita agilidade, leem romances, ficções, livros de teorias, livros de filosofia, gostam da teologia, gostam de ler sobre todas as coisas, leram todos os livros que são os mais vendidos do momento, porque está sempre antenado, pega uma trilogia e devora em poucos dias, mas jamais teve tempo de ler o Antigo e o Novo Testamento por completo. Tem gente, então, que sabe técnicas de sucesso, assistiram diversas palestras, consultaram coaches e psicólogos, mas não conhecem o prazer da intimidade com Deus encontrada na vida contínua de oração. O que esse trecho final fala para a gente é que a sabedoria humana não leva a gente a lugar algum, se não houver por trás dela a sabedoria de Deus. Só tem valor eu ser muito bom no meu trabalho, se primeiro eu sou muito bom no meu relacionamento com Deus. E quando eu digo muito bom, não é pela nossa bondade em si, mas pelo investimento que eu faço, na aplicação de tempo, de esforço, em conhecer a Cristo. Porque bom mesmo a gente não é, né? Não é isso que eu estou dizendo. Ele diz aqui, ninguém engane a si mesmo, versículo 18, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. A outra versão que eu li diz, ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Se você continua buscando a sabedoria do mundo, sem priorizar o conhecimento de Deus, você só vai colher uma vida de superficialidade. E vai entrar naquela estatística daqueles que talvez viveram a pandemia e perceberam que nunca tiveram nada com Cristo Jesus. É necessário, então, desvencilhar-se daquilo que parece bonito, descolado, divertido e vanguardista para o mundo, e comer da solidez da palavra de Deus. É preciso romper com a sensualidade mundana, as diversões impregnadas de imoralidade, as ideologias vazias que não trazem verdadeira resposta para nós. Deixar o partidarismo dos teólogos e pregadores e abraçar a vida daquele que é o centro de tudo, o alicerce das nossas vidas, aquele que realmente importa, que é Cristo Jesus. Enquanto nós não investirmos tempo, energia, esforço em priorizar o conhecimento de Cristo, em todos os aspectos da nossa vida, nós não provaremos de vida profunda e viveremos com extrema dificuldade, porque o homem só se completa quando ele vive para aquele que o criou, quando ele vive para Deus. A gente vai continuar vivendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas vazias, reclamando das mesmas coisas sem importância e sem significado, enquanto Deus tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Eu convido a você nessa noite, junto comigo, pedir a Deus que nos ajude a viver uma vida completamente rendida a Ele, em profundidade. Não só no que diz respeito ao aspecto religioso, mas a respeito do seu trabalho, das suas relações interpessoais, da sua vida social, a sua vida, enfim, em todos os âmbitos, financeira, seja ele qual for, qual você conseguir imaginar, que Cristo se faça presente, e não de maneira rasa, mas de maneira profunda. Pare de transferir a responsabilidade para os seus líderes e para outras pessoas. Mova-se em busca a Deus, você mesmo, hoje, já. Prove de transformação na sua casa, na sua família. Leia a Bíblia com os seus filhos. Ore com eles. Dedique tempo para ver a sua casa sendo mudada e transformada pela verdade do Evangelho de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra e pelo desafio que ela nos traz. E nós clamamos a Ti que nos ajude a viver uma vida de profundidade. Que não sejamos como bebês reclamões. Que não sejamos como pessoas vazias, que buscam coisas vazias e superficiais. Perdão, Senhor, porque às vezes a gente ainda tem a ousadia cruel de querer misturar o nosso coração mundano com uma oração fraca,
vazia, com uma leitura por obrigação da palavra, com uma frequência na tua casa, como se fôssemos realmente comprometidos, quando nós viemos aqui só para cumprir uma agenda, um compromisso, só para ninguém perguntar. Perdão, Senhor, pela nossa hipocrisia e falsidade diante de tanta coisa boa e abundante que o Senhor nos oferece. Nós, às vezes, escolhemos ainda a superficialidade, quando o Senhor nos convida a provar de coisas muito melhores na presença de Cristo. Deus, que os meus irmãos, junto comigo, não busquem a Deus só por medo, que não busquem só por tradição, mas que eles possam ansiar por experimentar as bênçãos que existem na presença de Cristo. E quando eu digo bênçãos, não é uma prosperidade financeira, material, mas prosperidade da alma, do coração, de semear na eternidade aquilo que há de melhor na presença de Deus, Pai. Nos dá do Senhor, do Teu Santo Espírito, o desejo também de buscar o Senhor constantemente, move os corações a isso, que nós não precisamos ficar esperando pelo dia que a gente consiga vir ao culto, porque agora eles vão voltar a ser presenciais, mas que desde já a nossa casa seja casa de oração. Que o nosso corpo seja templo do Senhor, nós sejamos separados para Ti, ó Pai querido. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém.